Estamos de volta com Chamada Geral. É feriadão, filho. É terça gorda de carnaval. Quer dizer, meia boca. Feriado para uns, para outros não. Nós, por exemplo, estamos trabalhando. Eu recebo aqui o Ítalo Coutinho, que é engenheiro e consultor de projetos, é professor do UniBH. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Ô, Ítalo, não faz muito tempo, coisa de uns 15 dias atrás, eu divulguei o áudio aqui, retirado de um vídeo que está circulando aí nas mídias sociais, sobre a quarta revolução industrial. Coisa assim, que assusta muita gente. Pensar que nós vamos ter só 10% dos advogados, que você vai ter um médico no aparelhinho em casa, umas coisas fantásticas. Esta revolução, quarta revolução industrial, é para valer? Pois é, Eduardo. Vamos, antes da gente falar da quarta revolução industrial, deixa eu dar um parecer rápido aqui da minha pessoa. Eu sempre fui um camarada muito curioso, sempre gostei de estudar ciências em geral. E aí eu comecei a observar que a gente tinha muitos aparelhos dentro de casa e que eles precisavam começar a conversar entre si e ter uma conectividade. Quando eu comecei a pesquisar desse assunto, eu fiquei sabendo que lá na Alemanha, por volta do ano de 2011, a Merkel, numa feira, ela declarou que a Alemanha estava preparada para a quarta revolução industrial, ou o que eles chamaram também de indústria 4.0. Aí que eu fiquei mais cabreiro ainda, fiquei, poxa vida, mas o que esse pessoal está falando? Eu estou para trás demais, logo eu que gosto sempre de estudar, de procurar saber sobre essas novidades. E aí descobri o seguinte: a primeira revolução industrial é aquela clássica que a gente estudou lá nos livros de história, lá no colégio, né? Século XVIII. Século XVIII para XIX, exatamente isso. Máquina a vapor é uma novidade, indústria têxtil. Indústria têxtil, máquina a vapor. Então, a energia, o que movia tudo, a energia principal era a máquina a vapor. Certo. Pois bem, no final dos anos de 1800, né, quando nós já estamos ali começando o século XX, o americano começou a criar condições de linha de produção. Para ele ter uma linha de produção de um veículo, a linha de produção armamentícia, seja o que for que ele estivesse produzindo no seu país, ele fez uso, e bastante uso, da eletricidade. Então aí aconteceu a segunda revolução industrial. Entrou a indústria química, a indústria metalúrgica, veio a indústria de automóveis com Ford, né? Exatamente. E veio a Segunda Guerra, que a Primeira Guerra, que muita gente fala que tem também a ver com essa revolução aí. A gente tem até uma música que fala que para a gente evoluir a gente precisa de ter guerra, né? Mas eu não concordo muito bem com a música, mas a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial impulsionaram muito tudo isso que eu estou explicando para você aqui, o que aconteceu na Segunda Grande Revolução, que foi o uso da eletricidade e da produção em massa. Bom, 80 anos depois, quer dizer, já nos anos 70 agora do século passado, bem perto da gente já, nós tivemos então a terceira. A terceira, exatamente, Eduardo. Poxa, tá parecendo que você leu no mesmo livro que eu estudei esse negócio aí, hein? E veja bem, o japonês, olha para você ver como que nós saímos lá dos Estados Unidos, agora a gente vai para o Japão. O japonês, de olhinho fechado, aquilo ali não tem nada. Ele, com toda a sua habilidade, aproveitou dos conhecimentos de eletrônica, dos conhecimentos computacionais e trouxe para a fábrica, para as indústrias, o computador. Então nós começamos a ter produtos mais miniaturizados. Então, por exemplo, esse relógio que você está no braço aí, ele tem um quartzo aí dentro aí para poder marcar as horas, para poder pontuar isso daí, e o display dele começou a aparecer somente depois dos anos 70, quando a gente começou a ter tecnologia eletrônica. Essa é a palavra, né, da terceira evolução, tecnologia. Tecnologia eletrônica. Então a gente deixou de apenas trabalhar com a eletricidade, mas fazer o uso disso dentro de um computador, onde esse computador processou informações na indústria para que eu pudesse ter equipamentos mais seguros, equipamentos mais práticos, que a gente pudesse usar no nosso dia a dia. O que a gente observa muito claramente nos carros. Os carros eram uns trambolhos, né? Se a gente pegar aí um carro dos anos 50, aquilo ali era uma espaçonave, aquilo era um barcão. Hoje, os carros, a partir dos anos 70, já são carros menores, mais leves, mais seguros e melhor preparados aí para poder
conduzir a turma. Então, o que aconteceu ali nos anos 70, principalmente com a indústria japonesa e a indústria automobilística japonesa? Através da eletrônica, através dos computadores, eles produziram, construíram equipamentos melhores e produziram carros melhores. E agora, indústria 4.0, que bicho é esse? Como é que esse nome surgiu, né, da América, dessa revolução? E como é que você define, assim, um horizonte próximo essa indústria para a gente? Pois é, o que a gente percebe é o seguinte: no meados dos anos 80 para cá, o acesso à tecnologia, seja qual for a sua aplicação, ele ficou bem mais fácil, bem mais corriqueiro, né? No meado dos anos 90, todo mundo já tinha seu celular, seja aquele celular trambolhão lá que a gente carregava, depois a gente miniaturizou isso nos anos 2000 e hoje a gente tem acesso à internet e a gente consegue conectar com outros aparelhos. Você daqui da rádio, você consegue ver o que está acontecendo lá na sua casa, num sistema de segurança através do seu celular. Você consegue fazer um planejamento da manutenção do seu carro e já existem carros que já conseguem trocar informações, o carro te avisa, ó, Eduardo, você tem que trocar esse óleo, Eduardo, está na hora de trocar o pneu. Ele já consegue fazer essa conexão. E tem carro que vai andar sem motorista esse ano ainda. Os carros autônomos já estão aí, é uma realidade. A gente já consegue ver isso aí acontecer. O próprio metrô de Belo Horizonte, ele não precisa ter um condutor. Tem um condutor ali apenas para a questão de segurança, mas o sistema todo já é automatizado. Avião, praticamente, também, o piloto tem pouco a fazer. Ele serve para levantar e para descer. A eletrônica ali, toda a parte computacional, a parte de correção de rota, de segurança de voo, o nosso amigo piloto e copiloto estão ali por uma questão de segurança. E aí aconteceu o seguinte, Eduardo, a gente com a eletrônica, com a capacidade de miniaturizar processadores, hoje a gente tem no bolso aqui um computador, um celular que é muito mais potente do que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90. Nós começamos a conectar as máquinas. As máquinas estão conversando entre si. Um benefício disso é que eu tenho a melhor performance, o melhor desempenho na indústria. Eu consigo fabricar mais com menos, ter menos desperdício. E tudo isso está bastante acessível. Hoje, Belo Horizonte tem mais de 3 ou 4 espaços onde você pode chegar com o produto que você quer produzir, tem uma impressora 3D e você sai de lá com o produto. Então, por exemplo, você quer fazer um chaveiro aqui da Rádio Itatiaia. Você chega lá com um modelo feito em AutoCAD, que alguém fez para você na parte de design, e pede o camarada para imprimir, vai sair lá nas cores, a logomarca da Itatiaia e vai ficar perfeito. Diz que a gente vai conseguir escanear no celular, uma impressora 3D, e escanear o pé da gente e fazer um sapato pra gente dentro de casa, amigo. Que é isso? Isso não está muito longe, não. A gente pode observar que os aplicativos de celular, o próprio Steve Jobs ele já falava, o que você conseguir criar de aplicativo, o celular vai fazer. É claro que é preciso de ter uma comunicação com outros aparelhos, como você mesmo disse aí, da impressora 3D. Agora eu queria falar contigo sobre riscos e perigos dessas duas palavrinhas mágicas, conectividade e convergência. Pois é, vamos lá. Nós estamos hoje aqui na rádio, o meu celular está conectado numa rede mundial de computadores e pode ser que alguém que tem algum tipo de intenção, essa pessoa queira ouvir o que nós estamos falando. Então, vamos chamar do hacker, aquela pessoa que tem habilidade para entrar aqui no meu celular e fazer esse tipo de interseção, ele poderia fazer muito bem isso numa fábrica da Fiat, por exemplo, e paralisar todas as operações de um dia da Fiat. Imagina o prejuízo que a Fiat tomaria. Então, essa conectividade, ela gera um risco a partir do momento que eu não tenho cuidados, né? Pode ser na minha vida pessoal, no meu próprio celular, que a pessoa pode invadir, pode ver as câmeras do meu prédio, por exemplo, de segurança e ficar acompanhando a movimentação para depois realizar algum tipo de bandidagem. Então a gente tem que ter muito cuidado com senha. O empresário que vai estabelecer conectividade nas suas máquinas, ele precisa procurar saber como que ele vai criar essa segurança computacional, porque não está fácil não, Eduardo. Ano passado, a gente viu alguns casos aí de hacker invadindo página de internet de político, de governo. Há uns anos atrás, um hacker fez uma interseção, uma interveniência no Boeing, em pleno voo, Eduardo. O camarada subiu e desceu o avião sem os pilotos perceberem
e depois ele declarou isso em rede pública, demonstrando como que havia fragilidade no sistema aí. Cruz credo. Ítalo, o tempo está voando, esse assunto vai render muitas prosas nossas para o futuro, você pode estar certo disso, que você é meu convidado, você agora vai ser meu colunista de convergência e conectividade, de vez em quando você vem cá. Para fechar hoje, as pessoas que nos ouvem falam assim, gente, a relação da máquina com o homem é de que a máquina facilita sim a vida do homem, mas ela capa empregos. Mais e mais, quem quiser arranjar emprego vai ter que se qualificar muito. Eduardo, realmente o que você disse aí, as tecnologias, a máquina, ela vem para tomar alguns cargos aí. Eu vou rapidamente aqui trazendo 3 exemplos para você. Vou falar o primeiro exemplo que eu vi lá em Sorocaba em 2003. Em 2003 eu fui a Sorocaba, cheguei lá, não tinha trocador. O motorista de ônibus faz as vezes do trocador, é tudo eletrônico. Se você não tinha um cartão para passar no ônibus, para você entrar, né, e poder utilizar o ônibus, você chegava numa estação, uma espécie de uma estação igual a gente tem aqui do MOVE, e você pagava para depois você continuar a sua viagem. Muito bem, então lá aconteceu toda uma questão de tecnologia nos ônibus para poder receber esse cartão e tudo, e o trocador de ônibus deixou de ter seu emprego. Bom, outra situação é o seguinte, tem uma capa de leite que é muito clássica, né? Onde que antes tinha uma ordenhadeira, uma pessoa fazendo a ordenha lá do leite. Tirando leite. E depois, anos depois, o mesmo fabricante de leite lá, o mesmo produtor, ele tirou essa pessoa, essa menina que estava fazendo a ordenha do leite, e aí dá para entender o quê? Está acontecendo bastante no agronegócio. Você está utilizando ordenhadeiras ao invés do peão, né, que ia lá e tirava o leite lá da vaca. E uma terceira situação, a gente vivenciou muito isso aqui em Belo Horizonte, quando os shoppings declararam que iriam cobrar estacionamento, todos eles tinham 3, 4 postos por andar, com 3, 4 pessoas esperando para poder você pagar o seu estacionamento. Hoje, se você não tiver condições e procurar uma pessoa no shopping para poder se orientar, para poder pagar o seu estacionamento, você vai ter que dar boas pernadas, porque tudo é eletrônico. Então, no caso de Sorocaba, os trocadores, no caso lá do interior de Minas, aquele peão que tirava leite, e no caso das moças, do pessoal que trabalhava no estacionamento e foi substituído por máquina. Para onde que esse pessoal foi? Se esse pessoal não se qualificar, eles vão ficar sem emprego e a máquina vai tomar o espaço deles. Obrigado, Ítalo Coutinho, engenheiro, consultor, professor. facebook.com/Ítalo na web. Aí, ó, facebook.com/Ítalo na web. Volto já.